Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bem? CFA, canal Fábio Almeida. Aqui nós falamos sobre política. Aqui nós falamos sobre Roraima. Hoje eu trago para conversar conosco uma figura extraordinária que tem uma vida política, profissional, que marca aqui o nosso estado. Vai estar comigo o engenheiro, professor, esportista, político, líder sindical, Carlos Calheiros. Calheiros, quando nós começamos nossa entrevista, uma pergunta ela é igual a todos, a fim de que as pessoas possam acompanhar e te conhecer um pouco melhor. Quem é Carlos Calheiros? Fábio, e obrigado por esse espaço para a gente trocar ideias. Carlos Calheiros. Carlos Calheiros nasceu em Maceió, filho de funcionário público, e minha mãe fazia os trabalhos domésticos, porém tem um grande diferencial, né? Nós nascemos, nasci e me criei próximo do centro de Maceió, era só porque Maceió ela tem a parte baixa e a parte alta, né? E era só descer uma ladeira e a gente estava no centro, ou seja, próximo das atividades todas, comércio, palácio do governo, etc. E isso aí chamou, e uma rua muito boa, porque todo mundo de classe média, aí tinha classe média baixa, média, média, e tinha duas pessoas lá, classe média alta, uma rua pequena. E isso nos conduziu a estudar. Então, meu pai, esse servidor, por ele não ter tido oportunidade, ele obrigava a gente a estudar. E uma das metas foi essa, a gente primeiro estudar. E estudando, eu decidi fazer engenharia, lá pelos anos 70, e em 75, eu, terminando o segundo grau, e aí conheci um camarada, ele é até irmão do Paulo André, um colega, um amigo de infância que mora aqui, ele era do PCBR. E aí começou a passar livros, a gente estudando, tal, tal. E ele não foi preso, mas ele ficou sobre suspeição do Exército. Naquele tempo lá, que foram presos em 73, destruíram o movimento estudantil como um todo, prendeu todas as lideranças, todas. E ele fazia parte desse grupo. Então foi por aí esse processo de ingresso na política. E quando entrei para a universidade, fui para o movimento estudantil. E não deixando também o movimento social, né? Participando em associação de moradores, me formei em 85 e recebi um convite para trabalhar nesse território federal de Roraima. Paulo André tinha vindo em 84 e de férias lá, perguntou se eu queria, disse, vou como você, porque você não foi procurar, você já veio com a indicação, ele disse, deixa comigo. E quando foi em 85 ainda, setembro de 85, a vaga surgiu. Dois engenheiros estavam sendo transferidos, um para São Paulo, outro para o Rio Grande do Norte. Quer dizer, surgiu duas vagas. Ele disse, uma vaga dessa é sua. Você veio e disse, eu tinha uma disciplina para fechar a minha grade, né? E ela era obrigatória. Eu disse, deixa eu terminar. Ele, não, eu seguro. Em fevereiro, cheguei aqui de 86 e até hoje. Nessa luta, e quando foi em 88, me formei como professor. É um curso que tinha para habilitar quem não tinha habilitação no magistério. Fiz sim, sou formado em engenharia civil pela Universidade Federal de Alagoas. E me formei como professor pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. E me habilitei para ser professor, ingressei na Escola Técnica de Roraima e me aposentei pelo Instituto Federal de Roraima, agora em 2019, com 31 anos de casa. Passou um ano, que era 30 anos, passou um ano.
Então, seria brevemente, e aqui entrei na luta, nós nos conhecemos nas lutas aí, ingressei no PCdoB aqui, na formação, fui secretário de articulação de formação do PCdoB e passei pelo PSB e passei pelo PT e hoje dando essa contribuição política. Eu acho que é por aí que a gente consegue formatar Roraima de território a Estado, a gente melhorar essa capacidade política que precisa, principalmente os jovens. Precisamos melhorar nossa capacidade de diálogo, né? Eu acredito que a gente ainda se perde muito em dogmas, né? Reclamamos muitas vezes dos dogmas de outros setores sociais e tudo, mas nos perdemos muito em dogmas, e enquanto isso você vê aí uma extrema-direita campeando, né, o lastro político da nossa cidade. Mas eu quero entrar num assunto que eu acho ele importante, até para essa juventude que tu colocas, né? Você viveu o período da ditadura militar dentro, né, do caldeirão de resistência que foi essa ditadura, que eram as instituições federais de ensino superior, tanto que Bolsonaro odeia os IFES, né, as instituições federais de ensino superior. E nós temos hoje, né, esse golpe militar que foi dado em aliança com parte da burguesia nacional e internacional, ele hoje tenta ser romantizado por alguns formadores de opinião do país. Como é que você vê essa postura de tentar reescrever essa história? Olha, primeiro, eu sou contra o romantismo político. Eu sofri, e quando, em 76 mesmo, que eu fui para a frente de luta, a primeira entidade que participei, Associação Alagoana em Defesa dos Direitos Humanos, sabe? E lá concentravam todas as cabeças políticas. Só para dar um exemplo, tinha 2 que tinham sido presos e torturados, estavam lá dentro desse grupo. E aí a gente viu o quanto foi difícil a ditadura, porque a partir de 76 todo mundo pensa que não, a ditadura foi só no início de 70, dos anos 70, de 68 a 70, nada disso. Eu dou o maior exemplo de 75, que foi aquele extermínio que ocorreu na Lapa, lá em São Paulo, que dizimaram as lideranças do PCdoB. Só não mataram o João Amazonas, porque ele não estava lá. Ele tinha ido para outra frente. Então, mas o resto, Pedro Pomar e mais 4 companheiros, dizimaram. Os caras se entregaram, depois jogaram arma lá. Então, até 83, quem não sabe disso, a ditadura tentou ainda mexer. As bombas que estouraram nas bancas de revista, nas 2 OAB, matou a secretária da OAB do Rio de Janeiro. Então, aquela tentativa de bomba naquele show. No Rio Centro, né? No Rio Centro, naquele show, em 81. Inclusive, Fábio, eu estava até de viagem no Rio, em reunião no movimento estudantil, eu não fui para aquele show. Quer dizer, poderia ser até uma das vidas. A sorte de quem estava ali, tinha 10 mil pessoas lá dentro, mais de 10 mil pessoas. Aquelas bombas, e tinha uma bomba, a pior da bomba que tinha, que era na subestação. Olhe como esses bandidos, esses fascistas, não era. A gente estoura a iluminação, porque o povo vai correr adoidado, e aí eles mesmos vão se matar. Quer dizer, a estratégia, e quem sabe lá, se esses que estão hoje no poder não fizeram parte ali dentro. Então, é isso. Então, não tem romantismo. Foi a dedicação de muitos companheiros e o sacrifício pessoal e familiar, que foram para lutas e até conseguir que o grande pull que ocorreu foi em 84, com aquele grande movimento da Direta Já, que a ditadura sufocou ali. Quando viu que ela não tinha mais respaldo, inventou, repare que não teve nem moral de criar um candidato militar. Aí se atrelou a Maluf, juntou ainda
a extrema-direita nacional, que é a pior que existe, porque ela é integrista. Você vê as direitas, em outro canto eles defendem o patrimônio deles. Não, nós queremos acabar, exterminar a esquerda, o comunismo, mas o patrimônio nacional os caras defendem com unhas e dentes. Isso foi na Argentina, isso foi no Chile, agora aqui não, entrega tudo. Então, até essa direita empresarial aqui, até nisso aí, ela não tem, até eu digo, é tupiniquim. Entrega tudo como entregou a riqueza no tempo da colonização. Então, é isso, eu discordo. A gente tem que mostrar para os jovens o que foi a ditadura. Agora, até inclusive, Fábio, quando eu colocava em rodas políticas, e tem um grande amigo, que é um militante político, que eu respeito demais, então um dia a gente debatendo, lá na ABB, aí, quando eu fui no banheiro, aí esse colega militante ia no banheiro e disse, o Calheiro pensa que todo mundo tem a venta furada para cima. Quer dizer, que achavam que era mentira. E quando saiu, quando eu consegui pegar lá no Arquivo Nacional aquele meu livro, que a ditadura me monitorou de 77 até 89 aqui no território, eu entreguei para ele. Foi o primeiro que eu entreguei. Toma aqui, companheiro, dê uma lida. Esse puta que pariu. Então, é essa coisa que a gente precisa mostrar e dizer, olha, nada foi conquistado em vão. É como agora. Agora, se a gente conquistar o retorno da democracia, ele passará também por um processo penoso. Primeiro, nós precisamos nos organizar muito bem. Deixar vaidades, que é o grande problema, viu, Fábio? Que tem nas cabeças pensantes da esquerda, vaidade. Aí, não, a gente tem que escolher quem é o melhor aqui para essa disputa. É fulano. E pronto. E não ficar pulverizando, como ocorreu para a prefeitura, o maior exemplo foi para a prefeitura, como pulverizou, não conseguimos articular uma frente, deixar vaidade, não, quero ser candidato. Resultado, a Tereza Jucá levou o processo no primeiro turno. A primeira vez que a gente ia ter a oportunidade de ter 2 turnos aqui para melhorar o debate no segundo turno, essa pulverização. Aí vai o partido que disse é de esquerda para lá, lança o candidato inviável, o outro vai, resultado. Não saiu nada. Então seria isso. Eu discordo de quem vem tratar com romantismo. Foi sacrifício mesmo. E eu tenho como grande exemplo eu. Estudei que só a peste. Eram 5 colegas, estudando de engenharia, estudando para passar no concurso do Banco do Brasil. Eu fechei a prova de matemática, que era a mais difícil que tinha, era a prova de matemática. O resto era o seguinte, o que é cheque cruzado, o que é isso aqui, aquela besteira que você decoreba. Fiz uma prova muito boa. Quando eu olhei, eu não fiquei nem entre os classificados. E dos 5 colegas passaram. Nenhum tinha uma atividade tão chamada a atenção como eu, porque eu tive a grande honra de ter participado da reconstrução da gloriosa União Nacional dos Estudantes. E ao sair de Maceió, na fronteira com Sergipe, a Polícia Federal parou a gente e pegou a ficha, não era lista, não era a ficha, de todo mundo, pronto. Esses aí passaram a ser pessoas não gratas dentro para a política nacional. E a gente só conquistava se tivesse. Eu fui 2 vezes de conselho universitário, mas por quê? Porque a nossa direção do DCE tinha força de indicar, mas nem isso eles queriam. Eu não entendi uma vez, porque eu disse, não, isso aqui não pode ser, você não tem outro nome, não, quando o presidente encaminhou o nome. E eu não sabia o que eu disse, Calheiro, que é que ninguém sabia, porque era tudo confidencial. Confidencial. Então era isso que eu coloco para esse ponto importante, viu? E dá uma discussão muito ampla. Quando a moçada diz, não, com Geisel começou a abrir. Geisel, ele tomou uma decisão muito ruim para os lutadores sociais, porque até então quem podia extraditar era só o governo central. E Geisel, ele toma uma decisão que ele autoriza os governadores a poder mandar a gente embora também. Pronto, e essa história ela não tá muito bem contada, inclusive aqui em Roraima, né?
o período da ditadura aqui em Roraima, ele é um período ainda sem muitos escritos, né? Nós não temos muita coisa escrita aqui e nós tivemos problemas muito graves com as populações indígenas aqui que ainda não são relatadas. Pronto. Vamos lá, você trouxe essa questão da importância de se descrever o que foi a ditadura, tudo isso, das mazelas, né, que essa experiência não democrática trouxe para o Brasil. Mas eu queria te escutar um pouco sobre o seguinte: nós vivemos numa democracia burguesa, né, uma democracia representativa, tudo, que está ameaçada. Nós vemos aí declarações por todos os cantos do governo e de pessoas ligadas ao governo de que tem que endurecer, que tem que dar golpe militar com Bolsonaro presidente, essas coisas todas. Qual é o papel que essa democracia burguesa tem para a luta das minorias e da classe trabalhadora, em sua opinião? Primeiro, Fábio, como é que eles trabalham e trabalharam para sufocar esse grande processo de avanço da classe trabalhadora, do movimento como um todo político, né? Justamente de 2003 até 2014, com as ditas reformas, que se assemelha até àquelas tais de reformas de base, né? Que vinha ainda do processo da ditadura, que empurrava de goela abaixo. Então, olha, primeiro, no momento que você sufoca o processo do trabalhador, parei. Já viu o sindicato? Se o sindicalizado, é um direito sindicalizado, ele assinar a ficha e a contribuição ir para a instituição, para a entidade, para poder a entidade ter a sua estrutura física com aquele recurso que vem oriundo. O governo vai e tira, brincando, não, tem que se virar. A Uni mesmo veio brincar com carteira da Uni. Então, esse processo aí que iniciou a partir do golpe de 2016 é um processo justamente para sufocar todos aqueles que pensam diferente dessa burguesia entreguista. E ela precisava, para que a burguesia não lança candidato. Quem é Bolsonaro? Bolsonaro é um tenente medíocre que teve que inventar uma mentira lá, que até o desenho, se você pegar aquela revista Veja, o desenho, a gente vê que é um desenho de um louco. Aí que ia explodir o gasoduto lá, não sei o que, tal, tal. Quer dizer, e depois recebe uma aposentadoria pelo Frota, o general que era da ditadura, aí passou para o Superior Tribunal Militar, pronto. E o Frota foi lá e só teve um voto contra, que é o Clerô, aquele que foi secretário aqui do Otomar em 2004. O Clerô foi chefe, foi secretário da Casa Civil. Então, só o voto. E com as provas lá. Aí aposentado. Você vê. Aí a burguesia disse, não, rapaz, tem um doido aí que a gente pode jogar. Ele se faz de doido mesmo, mas não, está fazendo o papel que a burguesia quer. Elegeu ele e vamos trabalhar no retrocesso, porque aí será muito mais fácil empurrar de goela abaixo o nosso projeto. Qual é o nosso projeto? Grande. É de voltar o Brasil a ser aquela colônia. Já pensou um país que ele está relacionado, isso aí dentro da engenharia, o país está relacionado entre os 10 produtores de petróleo do mundo. E o pré-sal, com isso aí, ele passaria para ser o terceiro. O país tem que comprar gasolina, porque o projeto do governo agora, ele está o quê? Ele começou a desidratar a Petrobras. Está vendendo por partes. E vai agora vender. Vender não dá. Porque uma coisa que vale, um exemplo, 1 bilhão, vender por 50 mil, como foi aqui a energia, aí você dar. E as refinarias. Então, a gente vai tirar o petróleo, vai doar ele, porque vai vender barato, porque o óleo bruto, ele é barato. Ele vai depender, uma commodity vai depender do mercado o americano. O americano só o preço do petróleo.
Quando ele quer ter dinheiro, baixa o preço do petróleo. O petróleo chegou a ficar em $40 o barril. E a exploração do pré-sal, à época, era $37. Quer dizer, ficava até inviável. E o governo federal, na época, o governo do PT, pensou nisso, reduz lá. Porque no que reduz a produção, não vai ter muito petróleo sobrando e o preço tem que subir. Tem que ser um preço justo. Então, ainda tem isso. Eles estão querendo, de qualquer maneira, desestruturar todo o nosso potencial, seja industrial, seja também aquele potencial que a gente pode mostrar como potência independente. Banco do Brasil vai vender. O argumento que eles estão usando para a Eletrobras. Não, porque a Eletrobras está dando prejuízo. Aí a Eletrobras arrecada, olha o prejuízo. A Eletrobras arrecada. Parece, se eu não me engano, o último que eu olhei foi 45 bi, e o governo investiu 5 bi. Investiu em tese, né? 5 bi. Aí ele está dizendo que 5 bi é prejuízo. Uma empresa que arrecadou 45 bi líquido. O governo. E isso aí é investimento. Investimento para quê? Porque a Eletrobras, como o governo é o maior agente acionista, ele tem que sim. Para quê? Rede, comprar material. Isso aí é investimento. Ele não é prejuízo. Olha a cabeça dessa ali. Então, Fábio, a gente, nós velhos, que tem um pouquinho de pensamento e para poder discutir, a gente tem que trabalhar muito essa juventude, para não deixar que ela caia no conto do vigário. Não, tem que vender tudo, o país não precisa ter indústria. Se você detém as suas indústrias, seu parque industrial e estatal mesmo, tem que ter, que é isso que fortalece. Aí vem, não, mas porque a estatal dá emprego? Vamos criar formas para que isso aí seja equacionado. Aí falaram isso. Você sabe quanto é que ganha hoje um diretor da Petrobras? Nesse governo aí, ele está tirando o ano 450 milhões. Um diretor. Pronto. E aí? E você vê, Calheiros, por exemplo, a época daquele crime ambiental da Vale do Rio Doce, ali no Rio Novo, você vai atrás das informações, eu descobri que o CEL, aquele senhor carequinha que aparecia lá, aquele cara recebia por ano de participação de lucros e dividendos, que é o que eles acharam para pagar salário para os seus executivos, né? Porque não é taxado, você não paga imposto de renda, não paga nada sobre isso, 1,4, tá entendendo? Milhões por mês, cara. Por mês. Isso é uma coisa absurda num país tão desigual como o nosso. Agora, Calheiros, eu quero que aprofundar um pouco aqui, apimentar um pouco nossa conversa. Bora. Nós tivemos recentemente, teoricamente, a primeira experiência de centro-esquerda no Brasil, uma experiência social-democrata, melhor dizendo, com o PT chegando ao poder. A gente tem João Goulart lá atrás, mas João Goulart ele não era de esquerda, né? Ele era de direita, e o que ele defendia era implementar as reformas de direita, que no Brasil se constituiu um capitalismo que não fez reforma, né? Eu costumo dizer que o Brasil é o único país onde a reforma agrária é uma pauta da esquerda, né? Não é da direita. Essa é uma pauta, porque a pauta da esquerda com relação à terra é você estatizar a terra. Aqui não, aqui nós defendemos a reforma agrária, que é uma pauta da burguesia lá do final do século XVIII, que já defendia a distribuição das terras. Eu falei, o jogo lá era a reforma de base, né? A reforma de base. Isso mesmo. Aí, Calheiros, eu queria que tu falasse um pouco desses limites da social-democracia, aonde a gente pode compreender os equívocos que impediram você construir uma sociedade
que combatesse as desigualdades, que priorizasse o seu povo, que priorizasse o seu desenvolvimento industrial, né, ao contrário do que nós temos visto, e tu falastes, né, da entrega de todo o patrimônio nacional. Nós vendemos agora, viu, Calheiros, a TAG, que era a transportadora de gás e óleo, né, que era a TAG. Vendeu não, mais uma doação. Nós doamos, né, porque é o seguinte, o Brasil vendeu por 8 bilhões, que dava em torno de 33 bilhões de dólares, e fechou um contrato de 10 anos para que a TAG seja remunerada por apoio técnico de 5,8 bilhões e fechou um contrato de 6,2 bilhões por ano para poder transportar o gás e o petróleo. Então, é isso. Mas eu queria te escutar. Quais os limites que levaram a essa fragilidade, descenso da social-democracia e o ascenso dessa extrema-direita no Brasil? Fábio, eu vejo o seguinte, né? Nós ganhamos a eleição, que foi uma frente ampla, em 2002, porém, nós não conseguimos governar. Infelizmente, a governabilidade, a dita governabilidade, na composição com o parlamento, e esse processo híbrido que nós temos, é o único, acho que das democracias. O Brasil é aquele país que é presidencialismo, mas que você tem que estar pedindo, estendendo a mão para o Congresso. Porque uma coisa é o Congresso legislar, é o Congresso fiscalizar. Outra coisa é o governo estar pedindo. Que presidencialismo é esse? Então, a Constituição, eu acho que foi um grande equívoco nisso aí. Aí criou a medida provisória. Mas a medida provisória tem um prazo. E o governo, de qualquer maneira, o governo vai ter que ir lá e negociar. Então, houve um avanço. Isso aí é indiscutível, que de 2003 a 2013, a gente teve alguns avanços, principalmente na área da educação. Isso aí foi importantíssimo. O governo social-democrata estava aí, implementou, reestruturou as universidades, que o PSDB, o neoliberalismo, quase que fecha, os 8 anos de PSDB, quase que fecha, já vinha sem nada, né? Com o Collor assumiu, o Collor já tinha essa ideia. O Itamar não disse para que veio, ficou lá sentado. E aí o PSDB veio, então estruturou esse lado. A universidade, a academia, passou a ter um fator importante, abrir a discussão. A gente já pensou, a gente está dentro da universidade discutindo, como eu tive diversas vezes aí, discutindo anistia, o que é que foi, reunião. Então, foi importante. E essa elite viu que não pode esses espaços serem representados dentro da sociedade. O outro foi o avanço dos institutos federais. A gente vai para o Nordeste, você vai ver o Rio Grande do Norte lá, tem um campus que ele está com tecnologia avançada para a questão da abelha, no semiárido. Criou uma nova identidade de trabalho lá no semiárido. Então, eles viram que esse processo, e eles participando do bolo lá, eles viram, espera aí, alguma coisa está errada. A gente vai perder todo esse espaço. Agora, nós pecamos, eu digo nós porque nós estávamos dentro do processo, nós pecamos em uma coisa, não fortalecer. A gente andou com esse processo, mas não fortaleceu as bases. A gente não fez aquele trabalho importante de base, não é a compra, mas sim de conscientização mesmo. Olha, você vai ter isso eternamente se tiver organizado nas suas camadas, no seu canto que você mora, no interior. Você pode olhar que o maior processo político que teve no campo foi o quê? O MST. E ele foi com radicalização. Disse a técnica produtiva,
vamos invadir e tal. Morreu muita gente, porque essa elite, ela também é assassina, e o governo não teve a coragem de fazer algumas mudanças naquele momento. Agora, tudo isso é esse presidencialismo que nós temos. E aí eu questiono, viu, algumas pessoas, quando vêm falar, não, mas porque, porque infelizmente, esse processo, através do voto, a gente ainda fica amarrado. Porque ninguém aqui, à esquerda, não tem capilaridade para ganhar uma eleição sozinho. Ainda. E a gente precisa trabalhar para isso, para chegar lá na frente, como a gente já começou a ver nos vizinhos, né? A Argentina foi à esquerda. Repare que ele não fez composição com, com a elite. A elite se juntou lá num saco que já estava furado. A elite ficou lá, disse: vamos continuar aqui para ver se a gente consegue inflar esse saco. Nosso saco já é furado. E a esquerda, não, vamos aqui, mas está sofrendo retaliações de tudo que é jeito, para mostrar que ela pode se tornar uma Argentina. E aí é quando eu volto àquela discussão, a Argentina não, a Venezuela. Aí o cara é tão burro, não a Venezuela, mas ninguém discute o processo da invasão que o americano está fazendo com a Venezuela e com a América Latina. Através desse Trump, ele veio com a outra visão da elite, que é agora comandar aqui a América Latina. E só vejo outra coisa, é a gente se reorganizar, discutindo a esquerda toda. Não pode estar mais pulverizado, a gente tem que sentar para ver, cada um deixando as suas vaidades de lado, e ver o que é que pode nos unir diante de um processo. Que esse quadro que nós vamos passar até 2022 é um quadro muito difícil para atravessar. Vou dar um dado para você, camarada Fábio. Você vê Alagoas, que o avanço das instituições, das entidades lá, já tem um papel, já teve governador de esquerda, já teve prefeito de esquerda. É Luísa Helena, que é um referencial nacional. Ela está aparecendo lá, candidata à reeleição de vereador, em 12º lugar. É uma inversão que a gente precisa começar a ver. Uma pessoa que é um espelho político de Alagoas, está em 12º lugar. Aí eu vejo por aí, a gente precisa mesmo voltar a sentar e discutir todo esse processo e ver como é que a gente pode avançar nele. E o maior exemplo é agora a eleição municipal. Não só da capital, como no interior também, a gente começar a pensar isso aí. Eu acredito assim, porque às vezes a gente confunde muito os objetivos, né? Por exemplo, uma boa parte da esquerda hoje, por exemplo, abriu mão do parlamento. Quer ser governo, quer ser prefeito. Esse foi um erro em 2013 grande, né? O Partido dos Trabalhadores, na minha opinião, o Partido dos Trabalhadores, né, o Partido Comunista do Brasil, o Partido Socialista Brasileiro, o próprio PDT, né, que não estava mais dentro do governo, mas estava aí integra esse campo, resolveram lançar um monte de candidatos a Senado, a governador, e nós perdemos muita gente. Né? Nós perdemos muita gente. Só no Pará estima-se que deixaram de ser eleitos em 2014 5 deputados federais. Que faz falta. Né? Faz falta. Numa conjuntura hoje, por exemplo, essa legislatura, 82% dos integrantes do Congresso Nacional se identificam como empresários. Ou então defende. Ou então defende. Ou então defende. Então é uma conjuntura muito ruim para o povo. Aí o que você vê é isso, né? São essas políticas que estão sendo colocadas. Quanto aos partidos, eu vejo que ideologicamente, muitas vezes, é difícil você ter alianças. Principalmente quando você vai discutir uma questão teórica, que é o marco de conciliação de classes, né?
Mas isso não impede de se ter a atuação política conjunta. Você não precisa ter uma aliança eleitoral, mas pode ter atuação política conjunta, que isso vai forjando unidade. O problema é que aqui nós não discutimos. Você vê claro, aqui em Roraima, Boa Vista, por exemplo, nós vamos ter uma eleição para prefeito, aonde o PSOL tem sua candidatura, o PSTU e o PCB não devem participar da eleição, né? Se participar, vão participar só com as siglas. O PT está lá envolvido lá naquela base do Solidariedade ali com o Jalcer. O Jalcer disse que o PT é governo, o PT não vai a público dizer que não é base do... O PCdoB dá apoio e sustentação hoje ao governo do aliado do Bolsonaro, é base efetiva do Denário. O PDT está calado, ninguém ouve o PDT se posicionar aqui em Roraima de nada. O PSB está lá com o Iradilson, mas quem está dando as cartas é o liberal do Xingu. Então a gente tem um problema, o UP, você já ouviu falar do UP? Você vai gostar do UP, viu? Você deveria... O UP é um partido de orientação stalinista que foi criado agora no Brasil. Está sem direção aqui em Roraima, o UP. Eu sei que você vai gostar de conversar com os camaradas lá. Calheiros, eu quero tua posição sobre o governo Bolsonaro. Pronto, muito bem. Infelizmente, como eu digo, o ódio que foi arquitetado pela Faça Jato através do Marreco de Maringá, Moro, e o Espinhento, o Daltan, criaram e capitaneado pela Rede Globo, que levou... E aí não é só o PT não, viu, camarada? Pode olhar, que eles conseguiram jogar esse ódio para a esquerda como um todo. E esse ódio transbordar para as universidades públicas. E o vagabundo do ex-ministro dizer que não, todas as universidades públicas plantavam maconha, meu amigo. E o cara acreditar as fake news. Então, e ganhou pela fake news. A facada foi fake. Aquela cirurgia foi feita. Se você olhar a barriga do cara aberta, ali nem uma facada nem uma serra elétrica abriria tanto buraco como está ali. E os idiotas acreditaram. Então, o grande culpado desse processo foi a Rede Globo, que capitaneou o povo para levar isso aí. E, infelizmente, os 57 milhões, ainda bem, né? Que não é a maioria da população. Hoje, ainda, eles transbordam entre 20%. Não é da população, de eleitores. É isso que todo mundo vem da população, de eleitores. E isso levou o pobre, um trabalhador, a acreditar naquilo ali. E qual é a grande missão dele? Só tem uma: destruir o Estado brasileiro. Ele é comandado pelo primata da economia, o Paulo Guedes. Então, ele está ali o seguinte: vamos acabar com tudo, destruir o Estado, o Brasil ficar necessitado de tudo. Já pensou comprar gasolina? Esse é o que é a mola do processo industrial ainda no Brasil, porque o país que vinha até antes da guerra com um processo modal muito importante, que era o transporte ferroviário, e por isso, a malha ferroviária, vou lhe dar um dado aqui, a malha ferroviária do Brasil, ela vai de Belém a Porto Alegre. Se isso aí fosse implementado, voltava. Só com um porém, que ela tem três diferenças de bitola. Porque tem as bitolas do trem, eles fizeram diferente. Mas isso aí é só uma arrumação técnica, poderia. Já pensou todo o litoral sendo distribuído por isso? A gente já eliminava um pouco a gasolina, mas com a guerra, quem começou a ter isso aqui como grande ilha? Os Estados Unidos.
Então, empurra gasolina, empurra Ford, empurra carro, empurra tudo. E o governo Bolsonaro, ele é o representante dessa elite. A elite nacional, que não é nacionalista, ele vem com aquela pregação de família, que não é família, pátria, que não é pátria, porque quem defende essa pátria, como nós defendemos, até arriscando a própria vida, não quer ver as suas empresas, o seu capital natural ser depreciado, destruído, como estão fazendo com a Amazônia. Então, esse é um governo que não pode ele ter uma reeleição. Agora, só tem uma coisa: se a gente não se organizar, essa praga ainda tem uma reeleição. Com todas as maldades que estão sendo feitas contra o povo e contra o país como um todo. E o Brasil voltar a ser um satélite do americano. Ainda bem que o Trump está para perder a eleição, aí fica refém. E esse governo, ele ficar refém dos Estados Unidos, aí a gente pode ter uma grande esperança. Seria esse. É o maior atraso querer fechar a universidade, querer fechar o Instituto Federal, não querer, repare, não querer regularizar o Fundeb. Só fez porque o Centrão, que ele acredita tanto, Centrão disse, não, eu vou sim, porque a minha prefeitura lá, os deputados, senadores, a minha prefeitura lá precisa do Fundeb, o meu cabo eleitoral, que é um professor, precisa desse salário que a prefeitura tem como pagar. E só recuou por isso. E outra coisa, Fábio, ele não tem esses votos todos. Né? Já viu agora que saiu o DEM, com a saída do DEM, e, que eu chamo Demo, né? Do Demo, e do PMDB, que eu chamo PMDB ainda, só tirou aqui. Eles já diluíram bastante. Né? E o Centrão todo. Eles estão dividindo, né? Esse poder está se dividindo ali. Agora sim, Calheiros, você vê, por exemplo, a reforma, o primeiro envio da reforma tributária, o cara está mexendo no PIS e no COFINS. Vai sumir, o PIS e a COFINS vão sumir, que são as duas principais fontes de arrecadação para pagar, por exemplo, o PIS, o seguro-desemprego, e a COFINS para financiar as políticas de assistência social da Seguridade Social. E está tendo um aumento de alíquota, viu? Eu estava estudando hoje, você tem duas fórmulas de pagamento do PIS e COFINS, né, do recolhimento desses tributos. Uma ela é não cumulativa, que a tarifa máxima fica em 9,25%. Eles estão levando para 12%. São 2,75% a mais que vai incidir sobre todos os bens e serviços que a classe trabalhadora adquire. E está isentando todos os serviços financeiros. Então, juros sobre lucro líquido, ganhos de capital, tudo isso não vai contribuir. Mas, Calheiros, nós além da CPMF. Aí ele está criando essa lógica da cobrança da nova CPMF, que é para deixar os patrões deixarem de recolher a cota parte patronal do INSS, ou seja, ampliar lucro para os grandes empresários. O intuito vai ser esse. Calheiros, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Agradecer muito a tua presença, um bate-papo maravilhoso, e fica com você. Não, Fábio, eu queria agradecer a você, né, por abrir esse espaço para a gente conversar, inclusive algumas ideias aqui discutidas, você pode colocar no seu plano de governo, que eu tenho certeza que não vai ser uma carta, vai ser um plano de governo mesmo, e está aberto para estar liberado para colocar, e é isso aí. Eu acho que a gente tem essa ferramenta agora importantíssima, que é a internet, e ela chegando a mais gente possível para a gente abrir o debate. E principalmente nesse tempo de pandemia, né, que todo mundo está acessando e assistindo. Então, agradecer, e eu estou sempre aberto para discutir temas que eu tenho um determinado
conhecimento, porque nós somos generalistas na política, né? Mas os temas específicos técnicos a gente tem que ter o conhecimento. Muito obrigado e eu estarei sempre à disposição sua. Obrigado a você que acompanhou. Terça-feira, nós retornamos com mais uma entrevista, com mais um bate-papo. Muito obrigado.